qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá, o povo da terra o apedrejará. Né? Então as pessoas resolviam as coisas na base do apedrejamento. Né? E eu porei minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Ou seja, Deus dizendo que não quer que dê as pessoas em sacrifício. Parece-me que isso era bem, bem natural, sacrificar pessoas. Né? Então, assim, a gente fica vendo os maias, e os astecas, e alguns grupos de pessoas africanas e também asiática que faziam sacrifício. Lógico, o Oriente Médio é Ásia também, ou seja, era uma prática bem natural dos povos para aplacar a ira dos deuses, sacrificar pessoas. A Bíblia é bem clara quanto a isso, tem nem o que fingir, né? Então, e se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família e o extirparei do meio do seu povo, bem como todos que foram após ele, prostituindo-se com Moloque, né? Que era um deus em que as pessoas acreditavam naquela região e que sacrificavam, dentre outros deuses em que as pessoas sacrificavam e prestavam oblações e coisas parecidas. Né? Então, quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando o homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Ou seja, o cara que amaldiçoou o pai ou a mãe nos dias atuais, como nos dias passados, porque se nós utilizamos a Bíblia, que tem mais de 2000 anos, eu lembro uma vez que a Marília Gabriela deu uma enquadrada no Silas Malafaia, com relação a um tópico lá, e ele puxou a Bíblia, e aí ela foi e falou que ela fala, tem isso aí na internet, que ele fala que não pode acreditar num livro escrito, não sei qual. Ela falou, mas você vive sobre um livro que tem mais de 2000 anos, assim, em tese. Aí ele ficou meio travado, né? Porque você desconsiderar certas coisas, você desconsiderar a história, esquecendo que você também vive de uma história, de um livro que tem centenas de milhares de anos. E né, só para... Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Ou seja, qualquer um que comete, e são, talvez nós sejamos milhões no mundo que cometemos adultérios, milhões. Eu estou falando da humanidade. Quando eu disse aqui que nós estamos todos condenados, porque todos nós estamos cometendo pecadinhos e pecadões, que na balança de Deus, o pecadinho e o pecadão têm a mesma relevância. O seu pecadinho e o pecadão têm a mesma relevância. Não há uma medição. Isso quem diz é o texto. Só que ele começa aqui mais pesado, que assim, ele começa ali a partir do 18, se eu não estou enganado, com esse tipo de tratamento, esse tipo de informação para o povo. Né? O Levítico é uma sequência do Êxodo, né? Então a maioria acredita que é um livro que também foi escrito por Moisés. Então tem uma sequência aqui. Então vamos seguindo aqui.
E o homem que se deitar com a mulher do seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão e seu sangue será cobrado sobre ele, será sobre eles. Ou seja, então se você pegou a mulher do seu pai, que necessariamente não precisa ser a sua mãe, pode ser até a sua madrasta, sendo a mulher do seu pai ou algo parecido, você cometeu um pecado igual o cara que pegou a mulher do próximo, igual o cara que amaldiçoou o pai e a mãe, entendeu? É o mesmo pecado. Quem cometeu esse aqui, que está aqui no 11, cometeu o do 10 e o do 9. Né? Então vamos na mesma proporção. Né? Semelhantemente, quando o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, seu sangue será sobre eles. Ou seja, quem cometeu, esse aqui cometeu igual aos outros de cima, sem diferença. Quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão e seu sangue será sobre ele. Ou seja, o cara que se deitou com outra pessoa, que é o texto que é muito utilizado para condenar os homossexuais, nesse momento as pessoas vêm diretamente no versículo 13 para justificar a ira de Deus e que Deus que morrerá e que se fosse em outras épocas seria apedrejado. A mesma coisa, semelhantemente seria o cara que se deitou com a nora, o cara que deitou com a mulher do pai, o cara que adulterou com a mulher do próximo e sucessivamente, ou seja, o pecado é o mesmo. Né? E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é a elas, e eu deixei vai fazendo barulho que eu deixei o WhatsApp ligado aqui, o WhatsApp web, né? E quando o homem tomar uma mulher e a sua mãe, ou seja, quando o cara pegar uma moça que ele vai pegar, vai ficar com ela, e a mãe dessa moça, maldade é a ele e a elas queimarão no fogo, né? Queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Ou seja, tudo igual. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá e matareis o animal. Ou seja, vai ter que matar o animal porque ficou impuro e essa pessoa também vai ter que morrer. Ou seja, meter o pecado igual aos outros de cima. Também a mulher que se achegar a um animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás também, né? Matarás bem assim como o animal. Certamente morrerão e o seu sangue será sobre eles. Vamos lá. E quando um homem tomar sua irmã, filha de seu pai, ou filha da sua mãe, e vir a nudez dela, e ela sua, torpeza é. Portanto, serão estipados dos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. E quando o homem se deitar com a mulher, no tempo da sua enfermidade, ou seja, quando a mulher tiver menstruada e coisa parecida, e descobrir a sua nudez, ou quando ela estiver doente mesmo, por qualquer coisa, às vezes a mulher adoece e aqueles caras, bem naquele tempo, eu já vi muitas explicações desses tópicos, e eu concordo em parte, assim, né, a explicação de que Deus, em tese, teria baixado essas normas, principalmente essa aqui que eu estou lendo, que quando a mulher estiver enferma, alguma coisa, ou menstruada, ou estiver doente, aqui vai falar sobre isso também. Quando ela estiver com algum tipo de doença, e que ela fique isolada e que ela não pode manter relacionamento sexual com o marido de alguma forma, mesmo que o cara queira. Né? Então, ou seja, aqui é proibido, é crime, é um pecado. É um pecado tão mortal quanto os outros de cima. E quando o homem se deitar com a mulher no tempo da sua enfermidade e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão estipados do meio do povo. Ou seja,
tanto a mulher, mesmo que ela seja forçada, ela também vai ser criminalizada pelo ato de ter sido forçada, inclusive, a fazer sexo, o que, se você for pensar aqui, parece ser bem cruel, não é? Também a nudez da sua irmã e da tua mãe, ou da tua irmã e de teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. Quando um homem tomar a mulher do seu irmão, imundícia é, e a nudez do seu irmão descobriu, sem filho ficarão. Guardai-vos, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual eu vos levo para habitar nela, e não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado delas. Ou seja, Deus não quer, ou seja, é como realmente há uma separação desse povo. Eu estou só separando vocês porque parece que a gente observando assim, esses outros povos não têm mais jeito, né? Essas pessoas não se enquadram, não se adequam. Então, Deus, assim, eu não quero você separando vocês especificamente, não quero que se misturem com essas outras pessoas, porque assim dá uma impressão de que ele realmente já perdeu qualquer tipo de esperança ou paciência com esse povo. Agora, não, a gente não pode esquecer que Deus é Deus, né? E Deus poderia mudar esse povo caso quisesse, mas esse não é o objetivo, porque a impressão que eu tenho, e essa é muito nítida em mim mesmo, é que Deus não nos quer escravos ou marionetes, porque, sendo Deus, ele poderia fazer, mas ele quer que nós o sigamos e o amamos, e o amemos como seres que têm, vamos dizer, essa livre disponibilidade, essa vontade de fazer aquilo porque nós queremos e não porque outras pessoas querem ou porque Deus quer, porque Ele está exigindo isso de nós. Né? Nós temos que fazer porque fazemos porque amamos a Deus, confiamos e queremos, não porque somos obrigados. Né? Então vamos lá. E a vós vos tenho dito: em herança possuirei a sua terra, e eu darei a vós para a possuirdes terras que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Então ficou bem claro que ele acabou separando, né? Farei, pois, diferença entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não farei abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. E ser-de-me-eis santos. Isso aqui é Mesóclise, lembrei do Temer. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meu. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Isso aqui é um perigo, porque o que existe de adivinhadores dentro desses templos aí, né? Eu só não sei se existem os faladores, né? A necromancia é aquele que vai falar que vai consultar mortos, né? O necro é a morte, né? Então, se pessoas que consultam ou que têm espírito de adivinhação, que certamente acontece. Eu lembro de uns pastores aí
E tinha um que falava, eu estou entendendo, Deus, que ficava adivinhando dentro das igrejas, com base no Facebook, logicamente, ele consultava, as pessoas botam as informações nas redes sociais, e o malandro ia lá consultar, e depois ficava falando na igreja, aqui está um solzão, mas vai chover daqui a pouco, isso aí foi um trovão, né? Então, esse pastor vivia desse tipo de adivinhação. E eu vou para o Levítico 21, que é onde tem mais ou menos aquilo que eu quero falar. Quando eu digo mais ou menos, é porque eu li, reli e fiquei encontrando, vendo que os pecados que nós vamos cometer, que inclusive eu estou aqui de cara, de acordo com Levítico 21, já estou com o pé no inferno, porque eu, vocês vão já ver aqui. Não é brincadeira, não. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filho de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, sua filha, por seu irmão e por sua irmã virgem, né, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Sendo principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calvo na sua cabeça. Ou seja, não vai raspar a sua cabeça, que era o que estava. Eu raspei a cabeça, o cabelo está crescendo um pouco, e não sou só eu. Eu tô com a barba, né? E não raparão as extremidades de sua barba, e não darão golpes na sua carne. Ou seja, que é o que as pessoas falam. Vou aqui que eu tô com alergia, tá? Eu já falei isso para vocês. Então, eu aqui já tô ferrado, né? Tô com a cabeça, o cabelo já cresceu um pouco, mas estava bem raspado. Ou seja, não é para raspar. Tô com uma barbichazinha aqui, ruim de ver, mas tô. Mas não tenho tatuagem, né? Que as pessoas dizem não darão golpes na sua carne ou farão as tatuagens daqueles modelos que se faziam tatuagens parecendo as tatuagens de presídios, que eram feitos com facas e aquelas coisas todas. E é uma coisa bem semelhante. Existiam outros povos que se cortavam, faziam tatuagem, que eram povos que eles conviviam com outros povos que se marcavam, não só com tatuagens feitas com tintas, como muitos grupos faziam e fazem até hoje, mas esses povos se marcavam, faziam tatuagens feitas com ferramentas, com pedras, com facas, com coisas nesse sentido. Então, até isso não pode. Então, a gente estaria no mesmo aqueles pecados cometidos lá no capítulo 21, aqui quem comete esses pecados aqui, ou, de acordo com as escrituras, quem comete esses pecados aqui, que eu estou lendo agora do 21, está no mesmo patamar de quem cometeu os pecados que envolve sexo e prostituição e várias outras coisas. É a mesma coisa, está no mesmo patamar. Né? Então, avançando. Não fará calvo na sua cabeça e não raparão as extremidades de sua barba, né? E nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome de seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor e o pão do seu dia. Portanto, santos serão. Vamos lá. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, né? Nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é seu Deus. Ou seja, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, estavam muito ferrado. Inclusive um cara que é muito adorado aí ou foi, eu não sei se ainda está sendo muito adorado, e vocês sabem quem que eu estou falando, foi muito adorado
aí por pessoas, mas que teve 4 mulheres, e todas as mulheres que ele foi tendo eram suas sucessivas amantes, né? E você sabe do que eu estou falando aí, que deixou o poder bem pouco tempo atrás. Então, esse cara, inclusive não só ele, como alguns outros religiosos e líderes religiosos, estariam no mesmo patamar de prostituição, de repúdio, né, e de condenação, porque ele foi trocando de uma mulher para outra que eram antes suas amantes, e foi substituindo uma pela outra. Então aí tem um problema que é um problema geral, mas que, na minha concepção, os religiosos passam um pano. Assim, então, ou seja, o pecado, assim, há um pecado com relação aos homoafetivos, né, os homossexuais, mas não há um pecado quando o cara comete o crime né, o pecado, né, de ir trocando de mulheres pelo simples fato de estar apaixonado pela amante que ele conquistou, e assim vai. E de acordo, e aqui conforme a palavra de Deus, né, porque é a palavra de Deus, eu estou aqui falando assim, é a palavra de Deus, porque assim acreditam os religiosos. E que se assim eles acreditam, assim eles têm que tomar essa palavra. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada seu marido, pois santo é a seu Deus. Portanto, santificais, né, porquanto, né, oferece o pão a teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. Quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana a seu pai, com fogo será queimada. Ou seja, pesado, né? E observem que sempre quando se trata de mulheres, fica bem explícito que ela deve ser morta, né? Sempre as mulheres devem ser mortas, né? Isso, mais uma vez, mostra assim, a força do patriarcado, né? E nenhuma piedade com relação às mulheres. E vamos que vamos. E o sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e quando for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá sua cabeça nem